Eu quero ser maçom. O que eu preciso saber? O que eu preciso fazer? Mas, afinal, o que é a maçonaria? A maçonaria é uma sociedade fraternal, que admite todo homem livre de bons costumes, sem distinção de raça, religião, ideário político ou posição social. Suas principais exigências são que o candidato acredite em um princípio criador, tenha boa índole, respeite a família, possua um espírito filantrópico e o firme propósito de buscar a perfeição, enquanto ser humano, aniquilando seus vícios e trabalhando para a constante evolução de suas virtudes. A maçonaria não faz referência a uma ou a outra religião, ou crença entre religiões, pois acredita que tudo que existe é fruto de uma força superior criadora. Essa força superior, maçonicamente, é retratada pelo nome de Grande Arquiteto do Universo, que é uma simples designação maçônica, que permite a congregação de maçons, de diferentes religiões. A maçonaria sempre teve, e hoje continua a ter, entre seus integrantes, muçulmanos, católicos, espíritas, budistas, evangélicos, protestantes, judeus e outros, que se reúnem numa mesma loja maçônica. Por isso, as reuniões em uma loja congregam maçons de diversas crenças, sem invadir ou questionar seus conteúdos, o que faz com que a tolerância e o conhecimento sejam aprimorados. A maçonaria exige de seus membros respeito às leis do país em que cada maçom vive e trabalha. Os princípios maçônicos não entram em conflito com os deveres que, como cidadãos, têm os maçons, pois esses princípios reforçam o cumprimento de suas responsabilidades públicas e privadas. Para um maçom, as suas obrigações como cidadão e pai de uma família devem, necessariamente, prevalecer sobre qualquer outra obrigação e, portanto, não dará nenhuma proteção a quem agir desonestamente ou contra os princípios morais e legais da sociedade. A maçonaria teve influência decisiva em grandes acontecimentos mundiais, tais como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos da América e de muitos países da Europa e do mundo. No Brasil, deixou suas marcas, especialmente na independência do Brasil, libertando do jugo da metrópole portuguesa e, entre outras, a Inconfidência Mineira e a Revolução Farroupilha, no extremo sul do país. Vários estados da Federação possuem símbolos maçônicos nas suas bandeiras, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, por exemplo. A maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria não é uma religião. A maçonaria é uma fraternidade que tem como objetivo promover a evolução da humanidade pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pelo respeito à crença de cada um, e pela prática da moralidade e da filantropia entre os seus membros. Embora a maçonaria exija que seus membros acreditem em um ser supremo, não é uma religião e não promove nenhuma doutrina religiosa específica. A maçonaria é uma organização que inclui pessoas de diferentes religiões e crenças espirituais, e respeita a diversidade religiosa e espiritual de seus membros. Então, eu posso ser católico ou crente maçom ao mesmo tempo? Sim, é possível ser católico
ou membro de qualquer outra religião e também ser maçom. A maçonaria não é uma religião, e não exige que seus membros abram mão de suas crenças religiosas. No entanto, é importante notar que algumas igrejas e organizações religiosas não permitem que seus membros participem da maçonaria ou de outras organizações fraternais. Portanto, se você está interessado em se tornar um maçom, é recomendável que você verifique se a sua religião ou organização permite a participação na maçonaria antes de iniciar o processo de adesão. A maçonaria está vinculada a algum partido político, ou defende os partidos, de direita ou de esquerda. Não, a maçonaria não está vinculada a nenhum partido político específico, e não defende partidos de direita ou esquerda. A maçonaria é uma organização, não política, e não se envolve em questões partidárias. Embora os maçons, individualmente, possam ter suas próprias opiniões políticas e ideologias, a maçonaria não endossa ou promove nenhuma posição política ou ideológica específica. A fraternidade maçônica se concentra na promoção da fraternidade, moralidade e filantropia, e busca unir homens de todas as origens, crenças e convicções em uma comunidade harmoniosa. A maçonaria é um clube de ajuda mútua entre os seus membros. Embora não seja uma organização de ajuda mútua, no sentido estrito do termo, a maçonaria incentiva seus membros a cuidarem uns dos outros e a oferecerem suporte emocional e prático em momentos de necessidade. Os maçons são encorajados a se ajudarem mutuamente e a promoverem o bem-estar de seus irmãos. Mas a maçonaria também se preocupa com a promoção do bem comum e a realização de obras filantrópicas e humanitárias, em benefício da comunidade em geral. Em resumo, a maçonaria não é um clube de amigos, mas busca promover a fraternidade, a moralidade e a filantropia. É verdade que ficarei muito rico se entrar na maçonaria. É um equívoco acreditar que se você se tornar um membro da maçonaria, isto automaticamente o levará à riqueza ou ao sucesso financeiro. A maçonaria é uma organização fraternal que tem como objetivo promover a fraternidade, a moralidade e a filantropia entre os seus membros. Embora os membros da maçonaria possam ter redes sociais e profissionais valiosas, bem como acesso a oportunidades de voluntariado e caridade, a maçonaria em si não é uma organização que oferece benefícios financeiros diretos ou oportunidades de enriquecimento. O sucesso financeiro depende de muitos fatores diferentes, como habilidades, oportunidades, educação, trabalho duro e sorte, e não está automaticamente ligado ao fato de se tornar um maçom. É verdade que jamais serei preso se eu for um maçom. A maçonaria não tem qualquer tipo de influência ou poder para interferir no sistema judicial ou garantir a impunidade para seus membros. A justiça é igual para todos, independentemente de serem maçons ou não. A maçonaria é uma organização que promove a ética e a moralidade e incentiva seus membros a serem bons cidadãos e a obedecer às leis do país em que vivem. Se um maçom cometer um crime, ele será julgado e punido de acordo com as leis do país em que o crime foi cometido. Os maçons vão me matar se eu abandonar a maçonaria depois de entrar? Não, os maçons não vão matar você se você decidir deixar a maçonaria depois de se tornar um membro. A maçonaria é uma organização voluntária, e não há penalidade ou ameaça de violência associada a deixar a organização. A decisão de se tornar um maçom é pessoal e deve ser tomada com base em suas próprias crenças e convicções. Da mesma forma, se você decidir deixar a maçonaria, isso também deve ser uma decisão pessoal
e respeitada pelos outros membros. A maçonaria preza a liberdade individual e o respeito mútuo, e não há lugar para ameaças ou violência dentro da organização. Quais são as principais mentiras espalhadas contra a maçonaria pelo mundo afora? Infelizmente, a maçonaria tem sido alvo de muitas mentiras e desinformações ao longo dos anos. Aqui estão algumas das principais mentiras e equívocos espalhados sobre a maçonaria no mundo profano. A maçonaria é uma religião? Embora a maçonaria inclua elementos ritualísticos e espirituais em suas cerimônias, ela não é uma religião. A maçonaria não promove uma doutrina religiosa específica e não exige que seus membros respeitem todas as crenças religiosas. A maçonaria é um culto. A maçonaria não é um culto. Ela não é uma organização de natureza sectária que exige obediência cega a um líder ou dogma. Pelo contrário, a maçonaria é uma organização fraternal que promove a fraternidade, a moralidade e a filantropia. A maçonaria é controlada pelos Illuminati. Isso é completamente falso. Os Illuminati foram uma organização secreta do século XVIII, que foi dissolvida há muito tempo. A maçonaria moderna é uma organização voluntária que opera de forma transparente e aberta. A maçonaria é uma organização secreta? Não. Embora a maçonaria tenha algumas tradições e cerimônias que são reservadas apenas para seus membros, ela não é uma organização secreta, e sim uma organização discreta. A maçonaria é amplamente conhecida, e suas atividades e membros são registrados publicamente. A maçonaria é antirreligiosa. Isso também é falso. A maçonaria não é antirreligiosa, e não promove uma doutrina ateísta ou anticlerical. A maçonaria valoriza a liberdade de consciência e respeita a diversidade de crenças religiosas entre seus membros. A maçonaria é coisa do diabo? Não, a maçonaria não é coisa do diabo. Essa afirmação é baseada em equívocos e desinformações sobre a maçonaria e suas crenças e práticas. A maçonaria é uma organização que promove a fraternidade, a moralidade e a filantropia, e incentiva seus membros a buscar a verdade, a sabedoria e a virtude. Embora a maçonaria inclua elementos espirituais e ritualísticos em suas cerimônias, ela não promove uma doutrina religiosa específica ou dogma e não exige que seus membros abandonem suas crenças religiosas. Além disso, a maçonaria não tem afiliação com o diabo ou com qualquer entidade maligna. As afirmações de que a maçonaria é algo do diabo são baseadas em desinformações e preconceitos infundados. Em resumo, muitas das mentiras e equívocos sobre a maçonaria são baseados em desinformação e falta de conhecimento sobre a organização e seus objetivos. É importante pesquisar e obter informações precisas sobre a maçonaria antes de tirar conclusões precipitadas. Porque a maçonaria regular não aceita a iniciação de mulheres, enquanto as lojas irregulares aceitam. A maçonaria regular, também conhecida como maçonaria tradicional, tem como base a tradição histórica da organização, e segue uma série de princípios e rituais, que são considerados fundamentais para a sua prática. Uma das tradições da maçonaria regular é que apenas homens são admitidos como membros. Isso decorre da história da organização, que teve origem em guildas de pedreiros medievais, compostas exclusivamente por homens. As lojas maçônicas irregulares, por outro lado, não seguem necessariamente os mesmos princípios e rituais da maçonaria regular. Algumas dessas lojas foram criadas para incluir mulheres ou pessoas de outras orientações sexuais que não são aceitas nas lojas regulares. No entanto, essas lojas irregulares não são reconhecidas pela maioria das lojas regulares em todo o mundo. Embora a maçonaria regular não aceite a iniciação de mulheres como membros,
Muitas organizações maçônicas femininas independentes existem em todo o mundo, incluindo a Ordem Internacional das Filhas de Jó, a Ordem da Estrela do Oriente e a Ordem das Mulheres da Maçonaria. Essas organizações paramaçônicas femininas foram criadas para fornecer um espaço para mulheres que desejam praticar a filosofia e os rituais maçônicos. Como eu faço para ingressar na maçonaria? A entrada na maçonaria baseia-se numa decisão livre, individual e responsável. A maçonaria não faz nenhum tipo de proselitismo, portanto qualquer pedido deve emanar da vontade e convicção do solicitante. A maçonaria considera que é altamente recomendável ter conhecimento suficiente sobre os princípios e propósitos da maçonaria, a fim de tomar uma decisão livre e bem fundamentada. Qualquer pessoa que esteja interessada em pertencer à maçonaria deve cumprir 3 requisitos básicos. Ser um homem consciente do desejo de ingresso, uma vez que o pedido de iniciação à maçonaria deve ser o resultado da liberdade individual inata, longe de qualquer pressão, influência, dependência ou circunstância que coagirá. Ser um homem de bons costumes, isto é, digno de confiança, honesto em sua vida privada, em sua maneira de trabalhar e de boa reputação. Ser um homem que acredita em um princípio superior ou causa primeira de toda a criação, que é comumente referido como Deus, e que os maçons, respeitando a liberdade do indivíduo de qualquer crença particular, chamam de grande arquiteto do universo. A adesão à maçonaria implica em algumas obrigações, tais como ter algum tempo disponível para participar de reuniões e comissões, ter um meio de vida suficiente para praticar o método maçônico, pagar as taxas e fazer contribuições modestas para instituições de caridade, manter uma coerência ética com seus ideais dentro e fora da ordem, trabalhar por progresso moral, razão, justiça, tolerância, amor ao próximo e consciência correta, compromisso com a ordem e seus membros para estudar, assimilar e aprofundar os princípios, valores e costumes antigos da maçonaria, a fim de tornar eficaz o legado iniciático que lhe será transmitido. Lembrando que qualquer membro da maçonaria pode sair livremente, quando quiser, da maçonaria, embora possa ser excluído como medida disciplinar, seja por conduta desonrosa na vida privada, ou por cometer qualquer ofensa maçônica regulamentar. Também é bom lembrar que a entrada na maçonaria não implica em qualquer tipo de vantagem material para o maçom. Um candidato pode ser recomendado por um membro de uma loja jurisdicionada, ou submeter sua solicitação diretamente a uma loja. Seu pedido será avaliado em momento apropriado, podendo ser aceito ou não, de acordo com a vontade livre dos seus integrantes. Ser maçom é preservar-se cidadão honesto e digno, submisso às leis do país, amigo de sua família, bom pai e bom esposo, cuidador da família, pessoa de paz, de harmonia e concórdia no seio da sociedade e, principalmente, no seio da maçonaria. O maçom deve ser livre de bom coração, defensor da liberdade dos direitos sagrados da consciência e da cidadania, não permitindo jamais que vibrem em seu cérebro ideias de injustiça ou maldade. Deve ter conduta honrada, ser exemplo para a sua comunidade, dignificar a mulher e a família, ajudar os necessitados e procurar gozar os prazeres da vida com moderação, evitando a ostentação que ofende os mais humildes. Deve estar sempre pronto a repelir toda e qualquer associação, seita ou forma de governo que prive o homem de seu direito de cidadão e, principalmente, de sua liberdade de consciência. Deve ser contrário a toda forma de opressão, estar sempre pronto a combatê-la, em especial, quando ela visa atingir os mais humildes. Para o maçom, a coluna mais forte da família maçônica é a mulher. Diz um ditado popular que atrás de um grande homem existe sempre uma grande mulher. Os maçons dizem que ao lado, e não atrás ou na frente, está uma grande mulher, esposa, irmã ou filha, que é quem traz a consolação, o conforto e o alento nas amarguras, nas atribulações e nos momentos mais difíceis de nossas vidas. A admissão à maçonaria é restrita a pessoas adultas sem limitações quanto à raça, credo e nacionalidade, desde que gozem de reputação ilibada e que sejam homens íntegros. É fato inconteste que uma das finalidades da ordem é a de implantar sistematicamente na sociedade humana uma efetiva fraternidade entre os homens.
Ao contrário do folclore que alimenta a crença de muita gente, a maçonaria não é uma sociedade secreta e exerce suas atividades extensivamente, sob o palio da legitimidade de sua natureza e da legalidade de seus atos e fatos administrativos, fiscais e tributários. Suas propriedades, constituições, emendas, regimentos e estatutos são registrados em cartório de imóveis, títulos e documentos, e publicados em diário oficial. Quando alguém se candidata a ingressar na maçonaria, é verificado em sindicância se dispõe de ganhos pecuniários que permitam cumprir os compromissos maçônicos, sem sacrificar a família. Vale dizer que nenhum homem casado poderá entrar para a maçonaria sem que a esposa esteja de acordo. É óbvio que, ao se iniciar na maçonaria, o indivíduo deverá assumir compromissos derivados de participação engajada e responsável nas lides maçônicas. Entre os compromissos e responsabilidades, encontram-se aqueles de estudar, com mente aberta, as instruções maçônicas, bem como o de considerar denso sigilo sobre os ensinamentos recebidos e contribuir pecuniariamente para a manutenção de sua loja e sua obediência. Os compromissos e responsabilidades, a propósito, são do mesmo gênero daquelas encontradas em qualquer associação humana. Uma vez iniciado, o postulante torna-se maçom, e, como tal, estará, para todo sempre, sob constante vigilância de sua própria consciência e dos demais maçons. Antes de mais nada, o postulante ao ingresso nos quadros da ordem maçônica, deve autoavaliar-se em busca de valores, costumes, atitudes, interiores, e comportamentos sociais exteriorizados, cotejando-os com algumas premissas a seguir apresentadas. Aspectos legais: ser emancipado e ter completado 18 anos antes da cerimônia de iniciação. Se dependente pecuniariamente, obter a anuência dos tutores ou genitores. Se engajado em união estável, contar com a concordância da esposa. Ser um homem íntegro, ligado e atualizado em relação ao seu tempo. Ser empreendedor e capaz de assumir responsabilidades. Ter emprego, residência e domicílio fixos, no Oriente, Estado, município, pleiteado. Suas atividades profissionais devem ser lícitas, não importando o métier. Esperar encontrar na loja pleiteada homens livres, de bons costumes, capazes de realizar obras poderosas em benefício da humanidade, da pátria e da família. Aspectos doutrinários: ter religiosidade, melhor do que religião. Crer em Deus, acima de tudo. Ter uma ideia clara da virtude e do vício, adotando aquela e rejeitando este. Estar apto a aprender conhecimentos litúrgicos e filosóficos. Distinguir entre religião e maçonaria. Ser respeitado na iniciação, não só pelas características esotéricas e metafísicas do evento, como pelo significado simbólico trazido pelas nossas tradições e regularidade. Aspectos práticos: apresentar bons costumes. Ter boa família. Seguir as leis. Aspectos metafísicos: ser receptivo às ideias. Estar ideologicamente alinhado com a ideia de Deus. Cuidado com as arapucas. Se você for convidado por alguém para ingressar na maçonaria, antes de aceitar você deve ter a certeza de que a loja que está lhe convidando não é uma loja irregular. Lojas maçônicas irregulares são organizações que se apresentam como lojas maçônicas, mas não seguem as tradições, regulamentos e protocolos estabelecidos pela maçonaria universal e não são reconhecidas pelas potências regulares, sendo consideradas ilegítimas pela maioria dos maçons. Uma loja maçônica irregular pode se apresentar de diversas formas, como lojas clandestinas, lojas independentes, lojas que não estão sob jurisdição de uma obediência reconhecida, entre outras. Essas lojas podem ter suas próprias cerimônias, rituais e práticas que não são reconhecidas pela maioria das lojas maçônicas regulares do mundo. As lojas irregulares são consideradas uma ameaça para a integridade e os valores da maçonaria, pois podem promover ensinamentos e práticas que vão contra os princípios e valores maçônicos estabelecidos. Além disso, a participação em lojas maçônicas irregulares pode levar à exclusão da pessoa da maçonaria, pois muitas obediências proíbem a participação em lojas irregulares como um ato de deslealdade e traição aos valores da maçonaria.
Se você está considerando ingressar na maçonaria e foi convidado para participar de uma loja maçônica, é importante saber se essa loja é regular ou irregular. Para isso, você pode seguir algumas orientações. A. Você pode pesquisar na internet sobre a loja em questão e verificar se ela é reconhecida por alguma obediência maçônica regular. Verifique também se há informações sobre a história, atividades e membros da loja. B. Pergunte diretamente aos membros da loja sobre a obediência a qual ela é afiliada. Se a loja é regular, os membros devem ser capazes de lhe dar esta informação. C. Verifique se os membros da loja são filiados a alguma obediência reconhecida. Se eles não conseguirem fornecer essa informação ou se a filiação deles for a obediência espúria e não reconhecida, isso pode ser um sinal de que a loja é irregular. D. As lojas maçônicas regulares seguem as tradições, regulamentos e protocolos estabelecidos pela maçonaria tradicional. Verifique se as práticas e rituais da loja em questão seguem essas tradições ou se há alguma diferença significativa em relação às práticas maçônicas tradicionais. E, se você ainda tiver dúvidas sobre a legitimidade da loja em questão, pode entrar em contato com outras lojas maçônicas regulares e perguntar se conhecem essa loja ou se podem verificar a sua legitimidade. A importância de entrar para a maçonaria através de uma loja regular se baseia no fato de que as lojas regulares são reconhecidas pela maioria das lojas do mundo como as únicas que trabalham dentro dos princípios e valores estabelecidos pela maçonaria tradicional. Uma loja regular segue as tradições, regulamentos e protocolos estabelecidos pela maçonaria desde seus primórdios. Essas lojas são reconhecidas, isso significa que são consideradas como lojas legítimas e reconhecidas pelas outras lojas regulares em todo o mundo. Entrar para a maçonaria por meio de uma loja regular significa que a pessoa terá acesso a um ensinamento autêntico e alinhado com os valores, filosofia e tradições da maçonaria. Além disso, o membro terá a oportunidade de interagir e aprender com maçons de outras lojas regulares, bem como participar de eventos e reuniões maçônicas em todo o mundo. Por outro lado, as lojas irregulares ou clandestinas não são reconhecidas pelas demais lojas e não seguem os protocolos e tradições da maçonaria. Essas lojas são consideradas ilegítimas e não oferecem a mesma qualidade de ensino e experiência que as lojas regulares. Principalmente no ambiente virtual, há pessoas mal intencionadas usando o nome da maçonaria para lucrar mediante fraudes, sendo que, para certeza e para não haver prejuízo ou arrependimento futuro, sempre é necessária a cautela de averiguar se as informações realmente procedem da maçonaria regular. No Brasil, as potências maçônicas regulares reconhecidas nacional e internacionalmente são as grandes lojas, integrantes da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil CMSB, os grandes orientes estaduais, filiadas à Confederação Maçônica do Brasil, COMAB, e o Grande Oriente do Brasil, GOB. Quanto custa para entrar na maçonaria? O custo para ingressar na maçonaria pode variar dependendo da região e da loja maçônica em questão. Geralmente, há uma taxa de iniciação que cobre os custos dos rituais e das cerimônias de admissão. Essa taxa pode variar, mas, normalmente fica na casa de um salário mínimo. Além disso, as lojas maçônicas regulares geralmente cobram uma taxa mensal que cobre os custos operacionais da loja, como aluguel, contas de serviços públicos, material de escritório e outros gastos. Essa taxa também pode variar, mas geralmente é relativamente baixa, ficando entre 10% e 20% de um salário mínimo. É importante ressaltar que a maçonaria não é uma organização que visa lucros e que a taxa de iniciação e a taxa mensal de afiliação são usadas apenas para cobrir os custos operacionais da loja. Além disso, as lojas maçônicas regulares geralmente oferecem opções de pagamento flexíveis para garantir que o custo não seja um impedimento para ingressar na maçonaria.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Temos vídeos novos todas as semanas. Deixe nos comentários a sua sugestão do assunto a ser tratado em nosso próximo vídeo.